Minha avó tinha um quarto na casa dela que ninguém nunca pôde entrar. Por 40 anos, aquela porta ficou trancada. A chave ela usava num cordão, no pescoço, e nunca tirava. Quando a gente perguntava o que tinha lá dentro, ela só dizia, coisas do passado. E tinha mais uma coisa estranha. Todo dia 14 de março, sem falta, ela chorava o dia inteiro. A gente só foi entender o porquê no dia em que ela morreu. Aquela porta era o maior mistério da família. Meus tios cresceram olhando para ela. Meu pai cresceu olhando para ela. Quando criança, eu colava o ouvido na madeira, tentando escutar alguma coisa. Nunca tinha som nenhum. Uma vez, meu primo tentou forçar a fechadura. Minha avó, uma senhora doce que nunca levantava a voz, deu o único grito que a gente ouviu na vida dela. Depois daquilo, ninguém mais chegou perto. E tinha o 14 de março. Era uma data sagrada, do jeito errado. Nesse dia, ela não recebia ninguém. Se trancava no quarto dela e a gente ouvia do corredor o choro baixo, que durava horas. No dia seguinte, ela acordava normal, sorridente, como se nada tivesse acontecido. Ninguém nunca teve coragem de perguntar o que era aquela data. Minha avó morreu num inverno, dormindo, em paz. No bolso do casaco dela, a gente achou a chave. Aquela que ela carregou no pescoço a vida inteira. A família toda se juntou no corredor. 40 anos de pergunta iam ser respondidos em um giro de chave. Minha mão tremeu quando eu coloquei a chave na fechadura. A porta abriu com um rangido de quem não se mexia há décadas. E o que a gente viu, ninguém esperava. Não era um cofre. Não era um segredo sujo. Era um quarto de criança. Um quarto de menino, parado no tempo. Caminhãozinho no chão, lençol de bichinho, desenhos colados na parede. Tudo coberto por 40 anos de poeira, mas intacto. Como se o dono fosse voltar a qualquer momento. Na porta do quarto, por dentro, tinha um nome escrito à mão. Antônio. Meu pai ficou branco. Eu nunca tinha ouvido esse nome na vida. Foi quando meu pai, com a voz tremendo, contou uma coisa que ele guardou por 40 anos. Ele teve um irmão mais novo, o Antônio. E o Antônio morreu num dia 14 de março. Eles eram crianças. Meu pai tinha 8 anos, o Antônio tinha 5. Foram brincar perto do rio, num dia que era para ser comum. Meu pai era o irmão mais velho, o encarregado de cuidar. Ele desviou o olhar por 1 minuto. Só 1 minuto. Quando olhou de novo, o Antônio não estava mais lá. Durante 40 anos, meu pai carregou a certeza de que a culpa tinha sido dele. E achava que a mãe pensava igual. No quarto, dentro da gaveta da cômoda, tinha um envelope amarelado. Por fora, o nome do meu pai. Era uma carta que minha avó escreveu, mas nunca teve coragem de entregar. Meu pai abriu com as mãos tremendo. E leu, em voz alta, para a família inteira. A carta dizia: Meu filho, se você está lendo isto, é porque eu já não estou aqui para te dizer olhando nos seus olhos. Eu nunca te culpei, nem por 1 segundo. Eu tranquei aquele quarto não para guardar o Antônio, mas porque, toda vez que eu abria aquela porta, eu via você, com 8 anos, se culpando por uma coisa que foi só um acidente. Eu perdi um filho para o rio, e passei 40 anos com medo de perder o outro para a culpa. Meu pai chorou como eu nunca tinha visto. 40 anos de culpa saindo de uma vez só. O choro do dia 14 de março nunca foi sobre quem ela perdeu. Era sobre o filho que ainda estava vivo e que ela não sabia como salvar. Hoje, o quarto continua lá, mas a porta fica aberta. Se essa história te tocou, me conta nos comentários. Existe uma culpa antiga que você ainda carrega? Inscreve no canal, que toda semana tem história nova rabiscada aqui.